Olá pessoal, agora estamos ao vivo aqui. Hoje a gente tem a live com o Zequinha Barbosa, campeão olímpico. Vai falar um pouquinho para nós sobre que é qual que é a trajetória de um campeão, né? Estou esperando ele entrar aqui e assim que ele pedir para entrar, eu vou adicioná-lo. Está entrando. Vamos saber um pouquinho da história de vida dele, vamos ver como é que... Ó, tá aqui, já entrou. Pois é, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, querido. Prazer enorme estar Prazer falando é com meu. você. Muito bom. E A aí? gente sempre torceu por você nas competições e hoje está podendo falar com você é um prazer imenso. Obrigado. E vamos você falar um pouquinho da tua história. Sempre interessante a gente conhecer um pouquinho da história de um campeão, né? Quais são as dificuldades. Então, eu trouxe aqui algumas questões que eu queria muito que você pudesse falar conosco. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para a gente começar o nosso bate-papo, né? Muito obrigado por você ter estar disponível, né? Aí dos Estados Unidos, aí. Então, a gente quer saber um pouco da tua história. E olha só, pessoal, eu vou deixar gravado isso aqui depois, para a gente, para quem não conseguir assistir agora, poder saber um pouco da história do Zequinha, que tem muita gente bem interessada nisso. Então, se apresenta e fala um pouco para nós de você aí. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a você, o Mauro Brito, pelo convite. Aproveitar aqui a oportunidade de desejar a toda a família brasileira uma feliz Páscoa, né? Uma Páscoa de paz. No mundo hoje que a gente está bastante maluco, esquisito, então é importante a gente estar em comunhão com Deus, com a nossa família, com os amigos e ter uma boa Páscoa. O meu nome é José Luiz Barbosa, né? E sou conhecido no Brasil como Zequinha Barbosa, um atleta olímpico, né? Sou nascido na cidade de Três Lagoas, nasci no dia 27 de maio de 1961. Três Lagoas fica no Mato Grosso do Sul. Eu sou o quinto filho de uma família de seis, né? E sou mais o caçula dos homens, como dizia minha mãe, né? É, e eu sempre fui um amante do esporte, né? Sempre praticou esporte na idade desde criança. Joguei futebol, joguei handebol, joguei basquete, joguei vôlei, aprendi a nadar, inclusive no SESI, que deu ideia, eu aprendi a nadar no SESI. Ali na minha Sério? cidade, não, a minha cidade é Três Lagoas, né? Porque tem Três Lagoas. Eu nadava numa lagoa, mas depois eu fui me aperfeiçoar aqueles nados de pescoção para fora, lá no SESI, fazendo escolinha no SESI. Inclusive no SESI também eu fiz ginástica olímpica, na época, lá em 75, quando eu tinha 14 anos. E aí, mas eu não prossegui porque eu gostava era dos outros esportes. Eu fiz porque eu tinha uma intenção de viajar para os primeiros Jogos do SESI, que foi no Ceará em 1975. Mas aí eu não fui por uma questão de numerário, né? A minha mãe não tinha dinheiro, eu classifiquei, mas minha mãe não tinha dinheiro para mandar eu até Cuiabá para pegar o avião, porque antigamente só Cuiabá, que era a capital do estado, na época era só Mato Grosso, é lá que tinha um aeroporto para poder viajar para Fortaleza. E naquela ocasião minha mãe não tinha dinheiro para mandar até Cuiabá, então não fui. E era um sonho, todo mundo, os amigos, nossa, eu vou mandar de avião, mas eu não andei de avião, não fui. Né? Cara, como é que foi isso? Então, Frustração, né? então, eu não fui. Foi a minha primeira, assim. Mas eu sempre pratiquei o esporte, mas o atletismo sempre foi meu esporte, assim, por condições. Eu pratiquei o esporte desde pequeno e com o condicionamento dos outros esportes na minha cidade de Três Lagoas, eu sempre competi muito bem e eu ganhava todo mundo. Então, nunca perdi uma competição na minha cidade e etc e tal, né? Mas eu gostava mais do handball, gostava, joguei handball, joguei outras modalidades, porque era mais social, criança, o atletismo foi um solitário, o treinador vinha e falava, ah, pô, você tem que correr 10 quilômetros, 12 quilômetros, para sozinho. Aí eu falei, não, naquela lua, né? Você queria estar no social, no ginásio, coberto, debaixo da sombra, molecada, 14 anos, mas o atletismo eu sempre me destaquei, né? Eu sempre fiz boas marcas, né? Aí tem algumas histórias que é bastante importante, né? O meu pai separou de casa da minha mãe, eu tinha 8 anos, minha mãe ficou criando essa fiarada toda, e cada um tinha uma responsabilidade, a gente foi muito. É, uma situação bastante difícil, né? De passar fome, de não ter o que comer de fato. Mas a minha mãe, ela delegou para nós responsabilidade. A minha responsabilidade era limpar o banheiro e aos 8 anos de idade era fazer compra.
Então, você imagina um garoto com 8 anos de idade, você hoje aí, que é um trabalhador, qualquer profissional, qualquer trabalhador de qualquer área, você pega uma criança de 8 anos de idade, pega aquele salário que você ganha, te dá uma lista e fala, você vai no supermercado fazer compra para a família. Essa era a minha responsabilidade. Uma vez por mês eu tinha que ir no supermercado fazer compra. Olha só que coisa maluca. Eu, com 8 anos de idade, fiz isso dos 8 aos 17. Por 10, 9 anos seguidos, eu fiz isso até quando eu saí. Né? E eu limpava o banheiro. E até hoje eu falo que a coisa que eu tinha mais medo da minha mãe era o dedo indicador dela. Porque a negrona era exigente, era repassando o dedo. Se tivesse isso, eu tinha que limpar de novo, eu não ia jogar bola, não ia jogar o handball, não ia sair. Então eu ficava naquela torcida que eu tinha que limpar tudo. Né? E até por isso, a minha irmã mais nova, que também foi uma atleta, fala: olha, meu Deus, eu nunca vi tanta exigência, porque tudo que tá limpo, você tem olho para tudo, não pode largar nada que você vê que tá sujo, né? Talvez eu aprendi isso com a minha mãe. E foi muito interessante esse meu início de vida, o que me ensinou uma grande coisa. Eu, com 8 anos de idade, eu sofri uma pressão Sei. que talvez mais tarde essa pressão ia me ajudar diante das pistas. Porque eu, com 8 anos de idade, Aconteceu. eu tinha aquela responsabilidade de pegar todo o salário, uma lista, eu guardava esse dinheiro, tinha um jornalzinho, eu colocava ele certinho, vinha com a lista, eu tinha que comprar, eu fazia a compra, e tinha um grande amigo do irmão meu, na época do meu irmão mais velho, que trabalhava nesse supermercado, eu guardava as compras e depois eu ia falar com um charreteiro, na minha cidade tinha uma charrete, um amigo da minha mãe chamado Sr. Isaac, para ele me levar até em casa, porque minha mãe pagava ele por mês, Sei. naquele tempo do fiado. Então ele fazia uma corrida para minha mãe por mês, eu sabia. Então eu sou Isaac, ele ia, me ajudava, eu botava as compras Uma dentro da. cadernetinha, né? Hã? Marcava numa cadernetinha, né? O Na fiado, né? caderneta, então marcar tudo na cadernetinha, a compra. Aí eu ia e deixava, entreguei a compra, aí eu aprendi. Nessa coisa, você aprende uma série de coisas. Uma delas, pressão, de como você lidar com a pressão. É. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gostava muito daquele chocolate sensação, que é um chocolate, novo chocolate, chocolate Nestlé, Sei. sensação. Esse chocolate era o da moda, só que ele era hiper caro, era muito caro. E meu sonho era ter um chocolate. Aí eu fazia a conta para ver se eu sou bom dinheiro para comprar o sensação. Eu passava em frente e eu olhava e não podia comprar. O porquê isso? Você aprende não só ter pressão, de dominar as suas vontades, Sim, a sim. pressão de você entender que você não tinha condição, né? E o senso de equipe. Por que equipe? Porque se eu comprasse sensação, parte da comida não ia acontecer, nós não ia comer. Então eu ia afetar todo mundo. Sim. Não é só afetar minha barriga, mas afetar a barriga de todo mundo. E a questão de você ser verdadeiro, ter lealdade. Porque senão eu estaria enganando a minha mãe. O dinheiro dela que era suado. Então, nessa situação, você aprendeu tudo. Você aprendeu o que? A situação faz te dar um não para você. Né? Sei, sei. E o não, essa questão da frustração, te ajuda. Porque quando você fica mais velho, você entende que na vida há vencidos e vencedores, que você vai ter frustração e você tem que lidar com isso. Então, Entendi. eu aprendi logo cedo isso daí. E eu competia, sempre Três Lagoas ganhava. E aí que eu falo mais uma coisa da importância que eu falo do professor. Porque o professor, para mim, é a profissão mais bonita do mundo. Por que é mais bonito do mundo? Porque o professor, ele nos dá o dom do conhecimento. Isso é eterno. Você teve o professor, eu tive o professor, muitas pessoas que estão aqui dentro, um dia teve o professor, médico, doutores, psicólogo, não importa, advogado, tem um professor. E na minha cidade, além de ter um professor, tinha um professor de educação física, chamado Milton José da Silva, que era o Thor. Ah, Esse cidadão vivo é um ainda? cara, ele pegava as crianças da cidade, das escolas, e formava que antigamente cada professor era responsável por uma modalidade, um pelo basquete, outro pelo vôlei. E nas escolas, tinha os jogos escolares, ele pegava esse pessoal e a seleção, e ele era responsável pelo atletismo. E como eu não podia ir pro handball, não ia pro vôlei, pro basquete, o atletismo era bom, eu ia pro atletismo, porque ali eu viajava, eu ia estar com a seleção e etc e tal. E Ah, o Thor, esse cidadão, professor de educação física, ele para mim foi a filosofia do exemplo. Por que filosofia do exemplo? Ele marcava para nós lá no estado da Aden, na cidade de Três Lagoas, para nós chegar lá às 5 horas. E nesse sentido, ele. Quando a gente ia chegar lá, por que eu falo filosofia do exemplo? Para nós chegar às 5 horas, esse cidadão estava pingando. Mauro, eu literalmente pingando. Eu olhava sei. para aquela situação e falei, não é possível, cara, o cara tá pingando. Eu olhava 5 horas, eu achava que não era nem 5 horas, mas era 5 horas. Ele estava pingando, mas literalmente pingando. E isso me criou uma coisa assim, bastante importante. Eu falei, rapaz, olha o compromisso desse cara. E nisso, a filosofia do exemplo. Eu não poderia, por exemplo, deixar de treinar. A hora que eu vi o cara, não dá nem para voltar. Então, eu aprendi com ele o seguinte: o dia que eu não queria treinar, eu não ia. Porque se eu fosse
professor de educação física. E foi através desse professor de educação física também, o Thor, que ele fez uma competição com a cidade de Araçatuba. E aí, nessa competição, um cidadão me viu, que é o José do Santo Primo, que eu vou Sim. contar aqui parte por parte. José do Santo Primo, eu tudo isso acontecendo em Trelagoa. Nesse mesmo ano de 78, eu acabei indo para o jogo escolar, né? Para o jogo escolar. E nesse jogo escolar, eu acabei ganhando, ia de etc e tal. E aí, eu fui campeão do 800, 1500, isso foi lá em Corumbá, na cidade de Corumbá, uma festa. E aí, como no mês de abril, o Tó fez uma competição para nós testar, para ver como nós estávamos, para ir para Sei. esses jogos, foi onde o primo me viu, com a minha irmã mais nova, e ficou apaixonado por mim, pela minha irmã, e falou que queria que eu, Albinha, fosse para a cidade de Araçatuba. Até A aí, tua irmã isso também. era abril. Então, a E tua irmã também é atleta. tá, foi então uma irmã que melhor que eu. Parou. Era melhor que eu. Vamos Mais continuar. não continua, mais talentosa que eu. E aí, o que ocorreu? Fizemos essa competição, o cara queria que eu fosse, aí eu fui para Corumbá, ganhei os Jogos Escolares do Estado, fui campeão, 800, 1500, minha irmã ganhou 100, 200, fiz uma festa. Voltei para Três Lagoas, depois dali eu não treinei mais. Isso foi final de maio, início de junho, aí eu não treinei mais, fiquei todo junho sem treinar, julho sem treinar. Agosto, o primo que de Araçatuba Uhum. ligou para o Tó e me convidou para me disputar uns jogos escolares, campeonato estadual escolar em São Paulo, no Ibirapuera. Tá. Aquilo foi um horroroso na minha cidade. Imagina, eu, pobrezinho, lá do bairro, tô indo para São Paulo. Imagina, ir para São Paulo, o tchan. 1978, Sei, isso. Aí eu sei. fui, saí dali, fui para lá, montei no ônibus, eu andava só de trem, fui de ônibus, todo pomposo, fui competir, só que eu não estava treinando. Cheguei a Araçatuba, o primo me pegou, aí eu fui até São Paulo. Chegou em São Paulo, eu corri os 1.500. E lá corri os 1.500, e de 14 garotos, eu fui 11º. Uhum. Ó, 11º. Mal, foi a primeira vez que eu tomei uma tamancada. Eu nunca tinha perdido. Eu tomei É um mesmo? vareio. E Falei, aí? falei, Falei, putz, grila, eu me senti assim, eu voltei mudo e calado, pensando que eu nunca tinha tomado, pô, e o cara, eu corria descalço, a vez de tênis, ele me botou uma sapatilha, nossa, aquilo foi ruim demais, eu não tava sem treino, mas meu Deus do céu, mal, aquilo pra mim Corria foi o descalço. caos. Eu corria descalço, aí fui botar sapatilha, às vezes eu botava tênis, mas eu corria descalço, boy, no sintético sapatilha, meu Deus do céu. Mauro, aquilo foi o fim. Eu voltei de São Paulo para Araçatuba mudo e calado. Mas teve um detalhe. O Zé do Santo Primo, né, que eu vou falar na frente, veio martelando na minha cabeça, dizendo que eu era um atleta olímpico, dizendo que eu tinha que treinar, que se eu treinasse, começasse a treinar agora, que eu ia para a Olimpíada, eu não ia para a Olimpíada de Moscou, que seria 1980, mas eu ia para a Olimpíada de 84 em Los Angeles. Esse cara veio martelando na minha E é um cabeça. recorde. 8 horas, 8 horas na minha cabeça, que eu e minha irmã tinha que treinar. Esse cara veio, olha, Mauro veio falando, o primo veio falando, eu falei, não é possível. Falou, e ele veio 8 horas falando. Disse essa turma que ele mandou embora, olha, te espera aqui no final do ano, você vem aqui para nós treinar para você ir para a Olimpíada de Los Angeles, desse jeito. Eu, como E você bom moleque do interior, tinha tomado uma sarevada, falei, o quê? Esse cara tá gozando com a minha cara, fui embora. Beleza. estava entrando, o que ele estava falando não estava entrando. Ah, filho, mas alguma coisa entrou. Não estava entrando tudo que ele queria, mas alguma coisa Sei. entrou. Moral da história. Chegou naquele ano, em novembro, mais ou menos, eu sempre fui um bom estudante, tinha fechado minha nota. Um dia, cara, eu sou espírita, só acredito na energia positiva, a minha família, a minha mãe também. Aí, um dia eu estava em casa, falei, mãe, eu vou lá para Araçatuba. Vai fazer o que lá? Falei, não, o cara falou que eu sou bom, eu preciso lá ver esse negócio mesmo, para ver se eu sou tudo isso mesmo. Assim, falei, mas como é que você vai? Falei, eu dou um jeito, porque minha mãe não tinha dinheiro. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, então, teve o Tó, que Uhum. foi o cara que me levou, me proporcionou para mim conhecer o primo. Uhum. Aí tem outro, isso na minha cidade. Na minha cidade teve outro instrumento importante. Foi a Noroeste, a Rede Ferroviária Federal, a NOB, a Noroeste, o trem. Tá. Meu pai, ele foi ferroviário, foi empregado e aposentou em 1972. Isso é 1978. Aposentado. E quem era filho de ferroviário podia andar de graça de um trem, tinha carteirinha, tinha tudo. Só que meu pai já era aposentado, então tudo estava vencido, ele não tinha mais esse privilégio. Mas até aí, tudo bem. Beleza. Eu fui lá na ferroviária,
fui lá na estação e fui lá quem estava na escala, porque tinha um trem que saía de Bauru, ele morria em Três Lagoas, e retornava em Três Lagoas e morria em Bauru. Tinha outro trem que morria, saía de Bauru e morria lá em Corumbá, que ele falava que era o trem do Pantanal. Ele Tá, passava pela minha cidade e parava em Corumbá. Se esse trem que saía de Bauru e morria em Três Lagoas, e nascia em Três Lagoas e morria em Bauru, quando ele nascia em Três Lagoas, eram os caras dali, os ferroviários da minha cidade, que trabalhava, que ia como condutor. tá. Eu fui olhar essa escala lá na estação. Quando eu olhei a escala, era um pai de um amigo meu que era vizinho. A minha casa estava aqui, eu atravessava 100 metros lá na casa dele, não saía da minha casa. O filho dele É. estudava comigo na mesma classe, eu não saía da cadeira. Sou o Paulo Antunes. Eu falei, mãe, tô indo amanhã para Araçatuba. Amanhã. Ela falou, mas como é que você vai? Não, sou o Paulo Antunes, amanhã é o cobrador, tô indo. Ele era amigo, conhecia meu pai, conhecia minha mãe, todo mundo. A minha mãe pegou uma caixa de papelão, que a minha mãe era professora de corte e costura. Isso lá em Três Lagoas. Pegou uma caixa de papelão, pegou uma caixa de papelão e costurou e fez tipo uma mala para mim. Ela pegou um plástico, forrou bonitinho, depois ela cortou, fez uma alça, me entregou aquela caixa para falar, aqui tá sua mala. Eu botei minha roupa ali, montei dentro do trem, cheguei na escala, sentei no trem e fui embora. No meio do caminho, Mauro, eu dormi. No que eu dormi, veio seu Paulo Antunes. Falou, É. acorda, filho de Ezequiel. Porque meu pai era Ezequiel. Eu Aham. acordei, peguei a carteirinha, que estava vencida, porque isso é 78, meu pai aposentado em 76 anos de vencido, entreguei a carteirinha para ele, ele olhou, ficou olhando, e virou bem e falou assim, pra onde você tá indo? Eu falei, estou indo para Araçatuba. Ele falou assim, ó, se você dormir do jeito que você tá dormindo, aí você vai passar, você fica acordado, senão você passa de Araçatuba. E Aham. me devolveu a carteirinha. Eu fui com o endereço de uma prima primeira da minha mãe, que a gente chamava de tia Dita, Uhum. peguei o endereço de boca a boca, cheguei na casa dela, lá em Araçatuba. Cheguei lá Uhum. na casa dela, falei, ó, tia, o que você tá fazendo? Eu vim aqui porque o técnico falou que eu sou bom, eu vou ver se eu consigo iniciar a treinar atletismo. Falei pra ela. Só que aí, Mauro, quando eu já chegando em Araçatuba, me veio um branco na cabeça. O que veio na cabeça? Pô, eu fui É. 11º. Esse cara contou história pra mim. Eu não sou bom igual ele tá pensando, não. Pô, com aquele cara lá em São Paulo, tomei um vareio. Eu sou bom lá no Mato Grosso do Sul, aqui não. Falei, eu não sou bom. Aí, e E quando aí? isso veio na minha cabeça, já fazia 3 dias que eu tava lá. Uhum. No quarto dia, eu cheguei pro meu esposo, essa minha prima primeira da minha mãe, eu chamo ele de Luizinho, falecido que Deus tem, falei, tio Luizinho, falou, o que foi? Eu preciso da ajuda do senhor, o que você precisa? Eu quero que o senhor compre minha passagem de volta para Três Lagoas, porque eu não tenho dinheiro para voltar. O senhor compra para mim? Quando você vai? Eu falei, tô indo hoje. Ele foi lá na estação, comprou a passagem, me deu, eu botei minha coisa para o trem saía às 7 da noite de Araçatuba. Aí um Ah, filho dele, que é primo já terceiro meu, né? Filho dele chamado Alfredo, que também corria centésimo com barreira, falou, cara, faz o seguinte, Zequinha, ele é 8 meses mais velho que eu, falou, faz o seguinte, vamos lá pra você ver a pista, aí você vê lá o prêmio, você conversa com o pessoal, depois na volta, nós pegamos o ônibus, eu largo você na estação de trem, você volta pra Três Lagoas. Eu falei, beleza. uhum. Mal, peguei minha roupa, juntei, peguei a passagem, botei no bolso e saí para ir pro trem. Nós saímos era por volta das 2h30. Chegamos lá, o treino iniciava às 3. Mas ó, eu cheguei meio que escondidinho assim atrás do meu primo, assim, devagarzinho e tal, pro cara pro primo nem me ver, porque eu tava voltando, né? Tá. Aí a hora que o primo me viu, rapaz, pensa na alegria do E cara. aí? Falou, meu Deus, você tá aqui, você veio, você chegou, me abraçou. Meu Deus, e pegou eu pelo braço, assim, segurou no meu braço e saiu apresentando pra todo mundo. Falou, aqui, ó, essa aqui é minha nova descoberta olímpica. Não vai pra Olimpíada de Moscou porque tá iniciando agora, mas vai pra 84. Assim, como eu tô falando aqui pra você. Puxa. Apresentou pra mim, e o primeiro atleta que eu vi olímpico que se treinava foi o Nakai, o Catito Nakai. Você ouviu falar o Nakai, o treinador hoje. O Catito, tá todo mundo treinando. E eu, cara, eu tinha 1,77 m de altura, pesava 51 quilos. Você de frente não me via, de lado eu sumia. Sim. Eu estava vendo umas fotos tuas antigas lá, bem, bem magrinho, né? É, aí o cara falou pra mim, conversou pra todo mundo, ele segurou no meu ombro, olhou pra mim e falou: vem cá, você já veio pra ficar? Eu falei: vim. Tô pronto, vim, tô aqui, eu tô com tudo aqui pra ficar, posso ficar. Mas na realidade eu tava era voltando. Fiquei. Aí esse cidadão José do Santo Primo, já saí de Três Lagoas, já tô em Araçatuba, criou no mim o ideal olímpico. Fez eu acreditar que eu poderia chegar. Um cara que Isso. tinha segunda série primária, saiu sozinho lá da Bahia, se não me engano, não sei se é da Bahia, não sei de onde, do Nordeste. Morou em São Paulo, ele foi quarto lugar no Pan-Americano de 1960.
se não me engano, assim, em São Paulo, né? Foi quarto lugar no Pan-Americano. Ele bateu o recorde sul-americano, correu um grande resultado no 1.500 e tal. Um amante do esporte, mas ele não estudou, não foi para a faculdade. Mas tinha uma sabedoria absurdamente. Tá. Uma das pessoas mais benegáveis, se não é a maior coisa que eu conheci na minha vida. Esse cara, numa educação, e criou no mil o ideal olímpico. Começou a conversar comigo. Aí ele perguntou da minha mãe, é sua irmã? Eu falei, não, minha irmã, você tem que ir lá conversar com a minha mãe, que a minha mãe não deixa, não. Tem que ir lá em Três Lagoas conversar. Aqui só tá eu. Eu com 17 anos. Aí ele criou o Deu Olímpico. 4 meses depois eu fui lá, Três Lagoas, depois de 2 meses fui para Três Lagoas, aí ele fui, uma história muito interessante, pra você ver como é que a coisa se conecta. Vocês devem ouvir falar da Ellen da Silva, que é filha das grandes jogadoras de basquete do bol do Brasil, medalhista olímpica, Ellen e a Silvia. O Sim, pai sim. dela, que é o Nelson Luz, que foi apelidado de morto, era treinador de basquetebol lá em Araçatuba. E a família da mãe da Ellen, os avós, era da minha cidade, Três Lagoas. E ele ia sempre. E aí o primo conversou para que ele fosse lá conversar com a minha mãe para trazer a minha irmã. Aí eu fui com ele e ele conversou com a minha mãe e minha mãe deixou a minha irmã Elba vir na condição que ela ficasse na casa dessa minha tia, que é a prima primeira dela. Aí minha irmã ficou, eu vim, imagina um garoto de 17 anos cuidando de uma menina de 15, iniciando uma carreira de esporte. Em 1978. Aí nós Aí eu comecei a treinar. Comecei a treinar, mas aí teve um adendo, 2 adendos. Quando eu falo assim, quando você consegue, tem certas coisas na sua vida que acontecem como Deus quer. O meu irmão mais Sim. velho, que já falecido, faleceu em 2023, ele por 2 vezes tentou tirar o do esporte. Não porque ele não gostava do esporte, porque nós éramos muito pobres, ele entendia que eu tinha que estudar e trabalhar, porque eu não Trabalhar. jogava futebol. Não jogava futebol mal. Se eu não fizesse isso, já era. O que aconteceu? Em, em 78, em 77, final de 77, ele me levou para Lins para estudar no Instituto Americano de Lins. Só que chegou lá, ele perdeu o emprego dele por ter um filho, ele não conseguia, não ia poder me sustentar sem emprego, ele mandou de volta. Nessa minha volta, eu fui para o campeonato estadual, o primo me viu, e a história se ligou, Tá. e aí eu acabei chegando em Araçatuba. Que Na idade você segunda tinha? vez, ele Que idade você tinha? 17 anos, quando eu cheguei nessa turma. E aí, quando eu cheguei em, em Araçatuba, a minha mãe mandou uma carta para ele ir lá ver a minha irmã e eu, porque ele é 14 anos de diferença, então ele foi como uma referência de pai para nós. Ele morava em Buritama, ali do lado, trabalhava ali. Ele foi lá em Araçatuba me ver. Ele foi num final de semana, num sábado, e quando ele me viu eu puxando pneu num sol de 35 graus, trabalhando, trabalho de tração, e eu magrinho daquele jeito, ele olhou para aquilo para ele foi assim uma aberração. Aquilo para ele foi uma aberração. Foi algo que a gente não sabe o que dizer, né? Então foi uma aberração para mim, entendeu? E aí, para ele, dizendo assim. E aí, o que aconteceu? Ele chegou para mim, cara, me chamou no quarto e falou: ó, cara, isso aqui não é para você, não. Isso aqui não é pra gente, não, rapaz. Isso aqui parece que você tá fazendo um trabalho escravo, rapaz. Você tá louco? Você precisa estudar, isso aqui não tem futuro, papapá. E ele me convenceu a ir embora. E ele ia conversar com o primo. Escuta essa. Tá. Nisso que ele me convenceu, eu entrei pro quarto chorando, fazendo a minha mala. Ele ia passar lá na casa da minha tia, pegar minha irmã também. O Uhum. primo, providência divina, o primo me entra dentro do quarto. Viu ele, não conhecia ele. Falou: quem é você? Eu sou a sua irmã do Zequinha. O primo pega ele pro braço e senta e fala: ó, o teu irmão e a tua irmã é a maior descoberta olímpica. Esses meninos tá treinando, vai pra Olimpíada, assim, assim. E falou: ó, ele aqui, eles vão ter bolsa de estudo. Começou a detalhar o que ele queria para mim. Vai estudar nos colégios objetivos, papapá, ele está estudando, e beleza. E essa conversa demorou. No que demorou, ele não tinha tempo de buscar minha irmã e nós ir para a rodoviária para ir embora. O que ele Uhum. fez? Falou: eu tô indo embora, mas amanhã eu tô voltando para buscar você aqui. Ele não deu por convencido com a conversa do primo. Ele foi embora. Aí, o que aconteceu? Quando ele chegou em Buritama, ele foi conversar
cunhada, esposa dele. Batendo papo lá, como é que foi, papapá, ele contou, relatou tudo isso, que eu puxava pneu, que parecia trabalhar escravo, que aquilo era uma judiação, que aquilo não é ninguém, que ele precisa estudar, aquela coisa toda. Aí minha cunhada começou a indagar ele, falou assim, vem cá, ele tá estudando? Tá estudando não, no colégio objetivo. É, ele tá comendo, tá dormindo? Tem lugar pra comer, babá. Aí ela falou assim, no final, falou assim, agora, nessa história toda, como é que ele estava se sentindo? Como é que isso aqui? Mas, Beth, ele estava super feliz, bastante feliz. Ela falou assim, você não vai buscar ele lá, não. Larga ele lá. Ele vai fazer o que lá entre a lagoa? Deixa ele lá. Vai buscar ele lá, não. Ele está seguro, não volta, não. E ele não voltou. E aí, essa história, né? Aí eu treinei em Araçatuba, Você estava ganhei, fui jogando, campeão, fui campeão colegial em Araçatuba, fiz tudo, e aí a Comissão de Municipal de Esporte, né, acabou desfazendo e eu tive que sair de Araçatuba. Mas em Araçatuba, o primo me apresentou eu para o prefeito, o primo me apresentou eu para os vereadores, a autoridade da cidade, falar, isso aqui é meu atleta olímpico. Eles não vão para a Olimpíada de Moscou, mas vem o ano que vem. Assim. ele sempre Sempre, falava isso. sempre falava isso. E tem uma cena muito interessante, que o Neguinho chegou, né? O Neguinho passava fome, tinha dificuldade. Aí todo domingo, né, tinha pizza, a gente comia pizza, ia para uma pizzaria. E um dia eu tô comendo uma pizza e eu fechei, assim, já viu cachorro quando tá com osso, que ele põe a cara no osso assim, não deixa ninguém chegar perto? E não Você já deixa baixou ninguém uma cena? chutar. Eu baixei a cabeça, assim, cortei a pizza, baixei a cabeça, que eu não via além do meu prato. E tô comendo. O primo na minha frente aqui, ó. Daqui a pouco eu vi uma mão que entrou aqui na minha mão, aqui, me segurou. E eu levantei. No que eu levantei, ele falou assim, ó, faz uma pose de campeão pra mim. Como campeão. Assim. Você é um campeão não pode comer assim. Você é exemplo, você vai ser visto pelas maiores autoridades. Você vai ser recebido por governador, chefe de estado, reis e rainhas. Você não pode comer assim. Isso não é postura de um campeão. Rapaz, isso ficou na minha cabeça, que nunca mais esqueci. Né? E ele criou todo esse ideal. Só que, infelizmente, eu não pude ficar em Araçatuba com a mudança da prefeitura, da Secretaria de Esporte. Eu acabei indo. Se eu não voltasse para Três Lagoas, eu tinha que ir para frente. Então eu acabei indo para Guarulhos. Mas não porque eu era bom. Porque a minha irmã, já na categoria juvenil, bateu o recorde americano do 400, foi campeã do 400 metros, pegou a seleção brasileira. Pô, ela arrebentou, que era um ano mais nova que eu, né? Ela arrebentou. Arrebentou. E aí, e ela era coringa, porque ela corria muito bem o 100, muito bem o 200, muito bem o, o 400, que era a prova dela. A prova dela era o 400, absurda. Então, ela, na equipe de Guarulhos, na época, era a maior equipe do Brasil, que tinha João do Pulo, que tinha Gilberto Guimarães, Conceição Jeremias. Era a grande equipe. Era só o fera do atletismo na equipe do Guarulhos. A Sei. equipe, a minha irmã caiu como uma chave ali, porque fechava onde eles queriam, nos dois revezamentos. Eles Aham. queriam levar só a Elba, mas aí a negociação era, se a Elba não, se eu não fosse, a Bia não iria. Então o Guarulhos foi obrigado a me levar também junto na bagagem. Olha aí, rapaz, que é isso? Você foi, então, Na bagagem da minha irmã. na vaga da tua irmã, na bagagem É, dela. na bagagem dela. Chegou lá, eu cheguei, eu era o quarto atleta. Eu só corria 3, eu era o quarto. Tava Guiberto, o Wilson Davi e o Humberto Garcia, que eram os 3 grandes atletas da prova. Eu não tinha lugar para mim, pro resultado. Mas como eles precisavam da Elba, eu cheguei como quarto. Só que no meu interior, eu falei, não vou ser quarto, eu vou ser o melhor aqui. E aí E eu, você corria o quê? Você corria 800? 800 e 1.500. E fazia o revezamento 4x4. Às vezes corria o 400. E aí eu comecei a treinar. Então, desde 78, eu comecei a treinar. Duro. Com o único objetivo, ir para a Olimpíada de 84. E pau na máquina. Nada é me parar. Nada é me parar, a não ser chegar à Olimpíada. Então, eu saí de Joaquim, Três Lagoas, fui para Araçatuba, de Araçatuba fui para Guarulhos. E em 3 anos, Guarulhos. Aham. Aí, nossa, era aquela que os soviéticos tomavam muita bomba, que todo mundo, os é a americanos. época, da época da cortina de ferro, essa época aí. Eu corri, inclusive hoje, que é a Ucrânia, que é Kiev, eu corri ali, competi em Kiev, competi em São Petersburgo, competi em Moscou, competi na Geórgia, que era tudo o USSR, né? Que era a União Republicana Soviética, nas Repúblicas Soviéticas, né? Então era toda essa época cortina de ferro, né? Que era Tchecoslováquia, Iugoslávia, Romênia, Bulgária, Polônia, né? A famosa cortina de ferro. É, eu competi. E aí, eu nessa. E aí eu treinando, saí de Três Lagoas, fui para Araçatuba, de Araçatuba fui para Guarulhos, em Guarulhos
com 4 anos para lá, aí eu fiz a melhor marca do mundo. Tá. E nessa melhor marca do mundo, eu ganhei uma bolsa de estudo para vir morar nos Estados Unidos, em Oregon. Sério? E nesse ano de 1983, eu fui para o Pan-Americano, ganhei uma medalha de prata, 2 medalhas de prata no Pan-Americano, e fui para o Campeonato Mundial em Helsinki, primeiro campeonato mundial que teve, em Helsinki. E no ano seguinte já estava classificado, chegando à Olimpíada de Los Angeles. E acabei indo em 84, 88, 92 e 96. E aí eu vim para os Estados Unidos, que é onde a minha carreira deu uma guinada de 180 graus. Mas eu fiquei de 78 a 83, por 6 anos, batalhando no Brasil. Com momentos de de terminar, de acabar, de largar, que era muito difícil. Enfim, Então, os resultados que você teve expressivos foi depois que você foi para os Estados Unidos? é, foi. Eu corri um grande resultado aqui, mas depois, quando eu cheguei lá, aí eu melhorei ainda mais. Até quando eu chegando aqui nos Estados Unidos, onde eu tô, que eu moro hoje em Baltimore, né? Maryland, todo lado de Washington, D.C. Quanto tempo? Então, eu tô aqui desde 1983. Puxa, cara, maravilha. Então, aí eu vim para cá, estudamos na Universidade de Oregon. Oregon, Eugene é a cidade, a capital mundial da corrida, onde a Nike se nasceu, que a empresa Nike é nascida em Eugene, Oregon, né? Ah, Onde tem um grande corredor famoso, que tem um mítico, o nome dele que é o Prefontaine, Steve Prefontaine, enfim. E aí eu vim fazer parte de um grupo seleto, que era eu, né, Joaquim e Agberto Guimarães, que, e nós aqui começamos da marcha numa era onde o atletismo dominado pelos europeus, na prova de 1800 e 1500, Sebastian Coe, Steve Ovett, mais é. keniano, e, enfim, e a gente foi inserir nesse universo desses grandes gladiadores, desses grandes leões, e falou assim, agora vem três para poder brigar também. Nós chegamos aqui, não é para brigar. Uhum. E aí começou-se um trabalho junto com o Luiz Roberto Oliveira, meu grande treinador, que Deus o tenha, já faleceu. Aliás, todas essas pessoas que tive na minha vida faleceu. Em Guarulhos foi o técnico aqui, o Matsura, né, na equipe de Guarulhos. E aí eu comecei a minha carreira e comecei aqui nos Estados Unidos a galgar o que eu tinha que galgar. Então, isso foi vital. Mas o mais importante é que, em momento algum, ao longo desse trajeto, toda essa pressão de não ter, né, o que comer me ensinou muita coisa. Primeiro, que eu fiz da pobreza um instrumento para poder vencer na vida. Sei. Né? O segundo, que a gente, né, com muita humildade, com muita coragem e, lógico, um pouco da minha experiência, eu procurei trilhar e ficar focado naquilo que eu queria. Né? E, sem dúvida nenhuma, a maior motivação para mim foi quem? A minha mãe, que eu sempre sonhei de dar à minha mãe uma vida diferente. Então, essa foi a Perguntar. primeira pessoa, eu falo para todo mundo, a minha primeira pessoa de sucesso foi minha mãe. Eu acho que isso acontece com a grande maioria de qualquer grande atleta, qualquer pessoa na vida. Foi minha mãe. Porque criar 6 filhos sozinha, e a minha mãe ela teve uma situação por várias vezes, que eu digo por várias vezes, não dá nem Sei. para contar, que eu com 8 anos, minha irmã com 6, meus outros irmãos com 13, outro com 14, e assim vai, o mais velho tinha 15, 16 anos, a gente não, a minha mãe sentava a gente na mesa, domingo, e explicava o que não tinha que comer, né? Não tinha que comer. E só que ela nos alimentava de outro jeito, porque minha mãe também era espírita, mas sempre mostrou que a gente era, que nós era gente, que o mesmo Deus que era Deus das outras pessoas era Deus nosso também, que um dia olhar pra gente, e que não tinha motivo. Então, eu sou morar numa cidade grande, como fosse São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer grande metrópole, com certeza, a minha situação social seria favelado. Eu não fui porque Trarlagoa é uma cidade pequenininha, né? Mas Uhum. seria um favelado, né? Favelado. Mas aí eu fiz da pobreza um instrumento para você vencer na vida. Mas eu tive um exemplo dentro de casa, de luta, de acreditar, de ter fé. Né? E ao longo da vida, eu aprendi que é o seguinte: né? Para chegar à porta do sucesso, você precisa ter 4 características fundamentais. Quatro. Primeiro, Quatro. quatro. Isso é para qualquer coisa. Primeiro, a disciplina. Segundo, a determinação, que é a determinação querer muito. Terceiro, a coragem. A, terceiro, não, a perseverança. Acreditar naquilo que todos pensam. Não, perdão, vou repetir. Disciplina, determinação, que eu querer muito. Perseverança, que é querer sempre. E a coragem, acreditar naquilo que todos pensam que é impossível. Então, vou repetir para não ficar confuso. A disciplina, determinação, que eu querer muito. Perseverança, que é querer sempre, e a coragem, acreditar naquilo que todos pensam que é impossível. Essas são as características básicas para chegar na porta do sucesso. E o Durante a, resto é trabalho.
Durante a tua caminhada, assim, teve algum ídolo que te impulsionou, que te inspirava? Como é que era? Ou Não, você... eu vi de uma Ah, geração que os ídolos nossos eram jogadores de futebol. Imagina, eu com 9 anos eu vi o Brasil ser tricampeão. Então, meus ídolos eram jogadores de futebol. Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Gerson. Esses são meus ídolos. É um jogador de futebol. Não tinha um ídolo assim. Na época o esporte amador ainda era puto. Aí, tem anos expressão depois, também na época de vocês, né? anos depois, acabou surgindo o João do Pulo, que se tornou o maior protagonista do esporte amador olímpico brasileiro. Foi através do João do Pulo, com aquele recorde do mundo que ele bateu em 1975, no México, né? Que ele mudou o esporte amador olímpico, foi onde nasceu a campanha do Ótimo Atleta, onde começou a fazer uma série de programas para ajudar o esporte amador olímpico. Foi através deles que os militares começaram a desenhar, onde surgiu o GEB, SEB, uma série de coisas, né, dentro desse contexto. Então aí o João do Pulo passou a ser uma referência para nós, né? Tá. Mas ídolo de criança, não. Você vê pensar, era jogador de futebol. Quando você falou que você, depois, você, Beto Guimarães e o Sim. Joaquim começaram a treinar lá, é, antes então não tinha nenhuma expressão, né? Vocês que vieram trazendo, vieram arrastando isso. Vem arrastando. A gente foi pioneiro, né? Vocês foram pioneiros. Inclusive, a questão de ir para a Europa, competir na Europa e ganhar dinheiro, participar de grandes campeonatos, levar o Brasil para a final. Até então, a gente só dependia do João, até porque com o acidente do João, inclusive eu e o Joaquim ficamos assim como se viramos muito jovem quando o João se teve um acidente em 81. O João ele não teve a oportunidade de fazer uma transição da tocha, da magnitude, da grandeza que era o João. Uhum. Ele simplesmente jogou. E aí, a comunidade do atletismo, o esporte no Brasil, quando se perdeu o João, perguntou quem poderia, de repente, à altura, qual sou o jovem que estava vendo, né? E nessa época, tanto o Joaquim como eu, foi uma das referências de falar que teria esse futuro brilhante, de poder trilhar o caminho dele. Olha o tamanho da responsabilidade. O cara que é recordista do mundo, tudo que ele fez, rapaz, você com 18, 19 anos, fala, carambola, né? A gente mal sabia se ia dar certo no esporte, né? Brasil muito difícil, mas a gente acho que por alguma razão, a gente conseguiu manter a tocha acesa. Se você tivesse ficado no Brasil, você teria os resultados que você teve? Não, não Não. porque a gente falta competição, né? Quando eu cheguei para os Estados Unidos, o nível competitivo aumentou muito. E aqui, ou você compete entre os melhores, ou você vai, ou você vai ficar. Porque senão os caras passam o rolo compressor. Principalmente num país como os Estados Unidos, onde o atletismo é muito forte, é muito competitivo. Hiper competitivo. Ou senão você ia ser mais um. Aí foi aqui que eu entendi a noção da magnitude que foi carambola. Não é assim. Aí eu comecei a treinar. Tá. Eu vou dar um exemplo para você. Eu cheguei aqui, quando uma das melhores marcas do mundo, eu fiz uma competição, eu corri um resultado de 1,45,13, que era um resultado na época muito bom, 45,13, 45,14, me lembro, num chamado Bush Dance Classic, e eu fui oitavo, eu fechei a porteira, foi a primeira vez que eu fechei a porteira. Eu voltei para casa, falei, ou eu mudo, ou eu vou ter que voltar para o Brasil. E era um meet internacional. Sei. Não era uma competição de campeonato do mundo, Olimpíada. Onde você ia encontrar com dos outros países. Que eu falei, rapaz, era uma coisa, 10% do universo que eu queria entrar. Falei, pô, tomei uma cacetada dessa? Como é que eu vou trajetar nesse mar de onde você tem que dar de água os melhores do mundo? E Se no você 10% eu está já fui sozinho, né? oitavo. Você está sozinho, né? Não tem ninguém. Não Como é tem. que, como é que era isso, né? Era você e você mesmo, né? É. E foi uma mudança muito drástica vir para cá. Eu cheguei aqui, enfrentei frio, pô, eu nunca, olha, eu fui para uma cidade que chovia muito, que é Udim, Oregon, temperatura média assim, aí chovia, em 2 anos em Udim, eu tomei toda a chuva da minha vida inteirinha no Brasil. Sério. É, chovia, eu fiz tudo que era simpatia que existia para parar a chuva, lá não funcionou nada, não abria sol de jeito nenhum, e frio. Aí eu descobri que quando chovia, esquentava, porque quando chovia, esfriava, a temperatura ia para 4, 7, abaixo de zero. Eu falei, não, é melhor chover. E aí você tinha que encarar chuva, frio, atrás de um ideal. Uhum. Não sabia falar inglês, me aprendi a falar inglês aqui. Você imagina, você larga a tua língua, a tua família, amigo, e vem para um lugar
Estranho. Quanto tempo você demorou para adaptar? Há 1 ano e meio. Foi rápido. 1 ano e meio, 2 anos, eu tava. Tinha que adaptar, rapaz. Porque senão a casa caía. Você não poderia pensar muito, que o tempo ele é implacável, né? Tinha desse jeito, né? É, Cara, é implacável. é, olha só, você enfrentou momento de desânimo, né? Como é que foi essa coisa de superar tudo isso assim? Como é que você conseguiu? Você fala da tua da questão da religião, do espiritismo, como é que isso vinha, né? Que papel que a tua religião teve na tua vida, tem até hoje, mas nesses momentos? Porque você era um cara jovem, né? Você era praticante, como é que Olha, não, tinha? eu pratiquei sempre com a minha mãe, com o pai, mas quando eu cheguei aqui, era a positividade, né? Eu lia livros, né? E, na época, e é você estar positivo, né? Você pensar que tem um Deus que está lá em cima comandando, né? É você acreditar constantemente no seu talento e aproveitar as oportunidades, né? E não perder o foco, né? Porque isso é muito, muito, muito coisa. Eu vou dizer um exemplo aqui para você, perfeito do que você fala. Eu, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu voltei, depois de 1 ano, eu voltei para minha cidade. Imagina um negrinho que sai, eu cheguei aqui em novembro de 83, aí dezembro de 84 eu vou passar a festa de final do ano, após a Olimpíada, que o Joaquim foi campeão olímpico, e lá em Três No que eu cheguei, aquilo foi um horroroso. Você imagina, se até hoje as pessoas vêm para os Estados Unidos, é algo extraordinário, você imagina na nossa época. O negrinho que saiu do bairro, pobre, um pretinho pobre do bairro, ali na dificuldade, sai pro atletismo, pro esporte que ninguém dá valor, que na época só futebol, e dá uma guinada de 180 graus, vai parar na América, estudar na universidade na América. Olha essa coisa maluca. Olha só. É. Aí eu retorno pra minha cidade, os meus amigos, tudo bairro que cresceu comigo, que ele foi horroroso. Né? Eu fui tratado, porra, como, pô, cara, você de todos nós venceu. Você é o exemplo de luta, você é o exemplo que venceu, pô, que deu certo. Tinha vários amigos meus que era craque de futebol. O Santos, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, grande time. Foi na minha cidade buscar garoto da minha idade, da minha geração, que era bom de bola pra ir jogar. Um sair não deram certo. Na época, os pais, todo mundo da cidade era louco para ter um atleta da cidade de Alagoas na seleção brasileira de futebol. Porque esse era o mote. E aí eu saio, eu no atletismo, que ninguém dá nada, vou para os Estados Unidos, vou para a Olimpíada representar a cidade e do Pan-Americano, ganhar medalha, volto para a cidade. Herói. E nessa empolgação, do contando para meus amigos, teve um momento lá que eu não esqueço disso até hoje, da minha mãe, que também é espírita. Minha mãe, um dia, eu com calor de arrebentar dezembro, quem tinha acabado de tomar banho, ia sair com os amigos, com a toalha assim, a famosa, o famoso banco da penteadeira, que falava penteadeira. A minha Ah, mãe pegou aquele banquinho, sentou para mim, eu de pé para ela. Eu em pé, ela me virou para mim e falou assim: meu filho, me fala como é que é esse tal dos Estados Unidos. Assim, me fala como é que é esse tal dos Estados Unidos. Ela olha não só. conhecia. Ela não tinha na humildade. Ela falou: mãe, lá é isso, isso, isso. Eu comecei com a mesma empolgação que eu contava para meus amigos, eu contando para ela. Ela segurou no meu braço e falou assim: ó, Deus está te testando. A minha mãe Oh, era muito calma, tranquila, uma pessoa calma. Falou: Deus está te testando. Deus está te testando. Aí eu continuei conversando. Ela segurou de novo na minha, no meu braço e deu uma tá. sacudida assim e falou: olha, eu estou falando para você que Deus está te testando. Eu falei: tá bom, mãe. E eu continuei falando. No que eu continuei falando, ela catou no meu braço e deu um safadão, assim, puxou com força e falou: você não está me escutando. Olha Eu estou falando para que Deus está te testando e você não está me escutando. Eu quis continuar, falou: eu já entendi. E levantou da penteadeira e saiu. Aquilo, a minha mãe, como eu fui criado com ela, e minha mãe não falava nada em vão, aquilo ficou na minha cabeça. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: na minha situação aqui no Brasil, eu passei por uma situação onde eu fui mandado embora da equipe, eu não podia ir embora porque eu não tinha onde cair morto. Se eu saísse da equipe, acabaria a minha carreira. Eu fui obrigado a engolir os caras, ficar ali, porque falaram que eu não servia mais para a equipe, eu era melhor da equipe. E falaram que eu não servia. Por questão política dentro da equipe, com o meu treinador, né? Eu passando dificuldade, eu não tinha coisa. Eu tinha prometido que se eu não fizesse um resultado em 1983 e não conseguisse ir para a Olimpíada, eu ia parar minha carreira. Eu já tinha falado para minha mãe, eu tinha prometido, falou: mãe, eu paro. Se eu não for para a Olimpíada, não for para o Pan-Americano esse ano mundial, eu paro, eu não vou continuar treinando. 7 anos eu meto, 7 anos eu estou batendo esse teclado e se não dá certo agora, eu tenho que fazer uma coisa da minha vida.
Era tudo Tudo ou isso. nada. Tudo ou nada. O pastor... Aí eu consigo tudo isso, cheguei aqui. O que ela quis dizer? O que acontece, isso é real, Mauro. Eu saí de uma situação aonde eu estava na equipe de Guarulhos, nós ficamos, por causa da mudança política na época, as prefeituras, era tudo votava junto. Tudo junto, não era como hoje separado, era tudo junto, prefeito, governador, senador, tudo junto. Ah, E aí, quando mudou o prefeito, em 83 mudou o prefeito da cidade de Guarulhos, a secretaria mudou, os caras deixou nós sem alimentação por 3 meses. Nós comia batata, batata cozida, batata assada, batata com batata, purê de batata, batata tudo da gente, treinando com o Pan-Americano e Campeonato do Mundo. E eu tive que sério? ficar, eu tive que ficar focado nesse sentido. Nesse mesmo ano, esse mesmo pessoal mandaram eu embora da equipe. 3 meses só comendo batata, não tinha nada na casa, não tinha comida, a comida na hora era batata, ia treinar, comer batata. Café da manhã batata, voltava a moça batata, dormia era batata. 3 meses nessa situação. E não tinha quem Não tinha recorrer? até entrar a nova diretoria de Secretaria de Esporte para o prefeito nomear. Ficamos 3, 4 meses comendo batata. E eu treinando. Para o Mundial, para o Olímpico, pensando nos Jogos Olímpicos, no Pan-Americano. Consegui para o Pan-Americano. Quando eu cheguei nos Estados Universidos, foi o inverso. O que eu não tinha aí, eu tive tudo. Pensa no outro extremo. Nike, sapato, a universidade me deram curso para aprender inglês, enfim, tinha tudo. Tudo, dinheiro, tinha tudo que você pode imaginar. Uhum. Eu saio de uma situação ganhando em dólar, tudo, tudo. Ficando em hotel de 5 estrelas, viajando em primeira classe de avião, tudo que você pode imaginar. O oposto. Para um garoto de 22 anos, porra, é o ódio do Borogodó. Você sai de lá Três Lagoas, imagina. Sim, Pô, sim. você viu o limite. Pô, cheguei no limite, cheguei no topo. Mas quando minha mãe me chamou essa atenção por ser espírita, aí eu fui entender. E o Jim falou, filho, agora você está indo melhor. Porque se você voltar, você nunca mais consegue voltar aqui. Então você treina. Os caras estão dando tudo isso aí, mas isso aqui tem um preço. Se você tutibiar, dormir no ponto, você vai perder e vai ser pior que você tá no Brasil. Porque você não vai conseguir, você vai voltar pro Brasil e você não volta nunca mais para cá. Você não vai chegar, você não vai atingir seu objetivo. Eu dei um passo para trás e falei, opa, naquele ano eu comecei a estabelecer meta. Eu falei, esse ano eu preciso estar entre os 10 melhores do mundo. E eu acabei ficando 9 anos consecutivos entre os 10 melhores do mundo. Eu fui o único atleta na história dos 800 ficar 9 anos, praticamente 10 anos, consecutivos entre os 10 melhores do mundo. Uhum. Fui campeão do mundo, fui campeão pan-americano, finalista olímpico, enfim, ganhei tudo que eu tinha que fazer. Mas bastou, mas eu fiz essa leitura. Então a espiritualidade me ajudou nesse sentido. De eu dar um passo para trás e começar a olhar a coisa de forma diferente. Mas eu, no fundo também era o quê? Treinar. Porque sucesso, fama e dinheiro e mídia só vem na frente de trabalho no dicionário. Sei. Na vida real você tem que trabalhar. Então eu sempre treinei duro. Eu não aceitava perder pro treino. Zequinha, o que você considera assim, a maior conquista da tua carreira até hoje? Assim? Como é que ela moldou você, né, para quem você é hoje? Ah, ser humano, né? A gente como ser humano, imagina um cara pobre, preto, no Brasil, que ser discriminado, né? No Brasil, né? Existe uma série de adjetivos pra gente, né? Eu nunca me liguei para isso. Tem pessoas boas no Brasil, claro. Eu fui criado, sou amigo de uma grande família na minha cidade, que são pessoas maravilhosas, que é a família Tomé. Fui criado junto com o pessoal da sociedade, mas também tive meus amigos de infância também, que são grandes famílias, né? Mas o maior ensinamento é que a humildade faz você, não é sentir superior a ninguém. Isso é Uhum. uma coisa. Segundo, coragem para enfrentar qualquer situação. E terceiro, a sabedoria, né? Às vezes você se calar diante de alguma estupidez que algumas pessoas têm e você continuar focado. E a maior conquista da tua carreira, qual que você considera? Ah, eu acho assim, só o fato de eu. A maior conquista é. Eu fui campeão mundial, fui campeão pan-americano, fui ranqueado número 1 do mundo, fui finalista olímpico 2 vezes. Acho que a maior conquista para mim foi dar para minha mãe a condição de vida que um ser humano decente merece. Olha. Essa foi a maior medalha. A minha mãe veio aqui 5 vezes comigo, foi para a Europa. A minha mãe é uma Ela, pessoa que não viajava de avião, andou de avião. Descobriu um você modo de ainda tem transporte muito. Hã? viva? Não, ela já é falecida. Né? Já? Já. Então minha mãe veio para cá. Então eu tive que construir uma casa para minha mãe. Então eu dei para ela a vida digna de poder não ter mais que preocupar com o que nem eu cortava a luz dela, que eu cortava a água porque não tinha dinheiro, porque tinha que dar o que comer, que ela não ia para o lugar porque ela não tinha dinheiro, que ela não ia visitar fulano porque ela não tinha dinheiro.
Dei para ela a vida digna de poder ir para o médico. Ela não ia para o médico porque não tinha dinheiro, porque não podia ir para o médico. Tá. Você tem irmãos no Brasil, aqui no Brasil? Tem, tem. Só ficou eu e minha irmã para cá. Dois já são falecidos. Inclusive, hoje é aniversário da minha irmã mais velha, que em dia 26 de julho, agora fazia um ano que ela faleceu. Hoje é aniversário dela. O que aí? Hã? Mora aí também. Faz o quê? Hoje ela trabalha na área administrativa, né? Daqui, de empresas aqui, então, a minha irmã. E ela foi uma grande atleta também, não quis, no auge, querer ir para a Olimpíada, ela abandonou. E se você conversa, ela bateu o recorde americano juvenil, bateu o recorde americano adulto do 4x4, enfim, ela fez o que acontecer. Foi campeã ibero-americana, fez acontecer, talentosa. Só que, se você conversar com ela, você não vai falar que ela nunca foi atleta. É, Foi de louco. Foi uma sei, pessoa hiper religiosa. O nome dela é Elba. sei. Elba Barbosa, hoje ela casou com, né? Chama o sobrenome dela Spigef, mas é Elba Barbosa. A filha dela foi uma grande atleta aqui também, mas não quis seguir a carreira, não. Ela foi uma grande atleta, ganhou bolsa de estudo, se formou. Foi saltadora, a filha dela. Se formou na Genética. universidade. Genética boa. Né? Mas a maior conquista foi essa, dar para minha mãe a tranquilidade, a paz de poder falar, poxa, eu posso ir ali e voltar. Joaquim, você Zequinha, teve. Como é que foi, Zequinha, desculpa, não foi a, a, problema. a, 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 a psicologia na tua vida? Teve algum momento que se passou? Você teve isso na tua vida? Na nossa época. Na tua Eu, época. te- eu Que, teria, até porque o esporte não é muito vencido. Acho que a psicologia, se hoje no Brasil, que agora tá engateando, você imagina na época não existia. Psicólogo era, pô, peraí, era artigo de luxo, era algo especial. Eu vim aprender uma coisa aqui nos Estados Unidos com a psicologia, porque é o seguinte, quando eu competi com os atletas americanos e ganhava dos caras, eu falei, pô, ainda no Brasil, em campeonato, e os caras tudo não conversava. Eu falei, pô, o cara da minha prova. Ia pra competição, o cara não olhava pra minha cara. Eu falei, mas que sei, coisa é essa? Depois da competição não conversava. Eu não entendia. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei na Universidade de Oregon, esse comportamento seu de concentrar, de não dispor o diálogo, não interagir em relação à grande competição, isso ajuda você aproximadamente, no lado psicológico, a 30%. Eu descobri isso tá. aqui. Aí quando os caras eram tudo gente boa, mas quando eu entrava nesse quesito que eles iam competir, cara, Muda. os caras mudavam. Depois da prova, conversava com você, tudo, mas mudava, filho. Ali naquele momento, não. Fazia parte de uma orientação Fazia psicológica parte da isso. oração. Fui aprender isso dentro da universidade. Eu falei, caramba, Para ó, aprender. coisa de louco. A gente não sabe daí o quanto a psicologia muda, né? De se orientar no foco, de você fazer análise, de você criar imagem, né? No seu subconsciente, de você fazer de correr, de como você se inserir nesse mundo. A gente não entende essa questão de você mudar. E no Brasil, ele confunde a psicologia com a psiquiatria, que são coisas distintas, bem distintas. Sim, Né? sim, sim. Ah, Agora, vou psicólogo, mas você não é louco. Eu falei, não, 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 não. Psicólogo é um treinamento, como é ela que é passa hoje? por um treinamento, um treinamento intelectual do seu subconsciente, de você saber todos os globos dentro do neural da sua cabeça, de como você interagir com eles e abrir, e principalmente no momento de pressão que existe adrenalina, como psicologicamente você administra isso. O Sei. atleta brasileiro não tem isso aí. Ainda hoje, isso é muito distante. Ele existe, mas ainda é distante. O atleta brasileiro, na sua maioria, eles vêm da camada pobre. O povo vai para psicólogo, o povo come. Isso é artigo de luxo. Nós somos um país pobre. Pô. Ah, Você vai pegar um aqui, cara que nem um. Você pega um Isaquias, você pega essa menina, a Rebeca Andrade, isso é nato dela, pô. Deu, deu. Deu, deu. A psicologia foi dada por Deus de forma natural, filho. entendi. Não que eles não necessitam. Não é isso, não é o caso aqui. Porém, não fazia parte do universo deles, pô. Você vai pegar uma menina que nessa Rebeca Andrade, que é a pé, que o irmão levar, você acha que ela vai pensar em psicóloga, a mãe vai pensar em psicóloga, tá louco? A mãe tá pensando no prato de comida, pô. Amanhã ela tem que comer. Puxa, cara, que coisa, né? Aqui isso é normal. Isso aqui faz parte. O garoto faz. Isso é inserido. Eles têm. Você vai fazer uma equipe multidisciplinar, por exemplo, do Michael Phelps, era algo absurdo. Os caras gastou. Tipo, eles tinham uma equipe multidisciplinar, tinha psicólogo, tinha tudo, bioquímico, tinha todo mundo. Era 1 milhão por ano que os caras gastavam. Aí o cara foi lá, ganhou aquele monte de medalha e deu um retorno de 65 milhões de dólares. O Michael Phelps é diferente. A gente não tem isso. Você não acontece isso no futebol. Você pega, né, a Regina Brandão, junto com o Filipão, foi o primeiro treinador a levar uma psicóloga
psicólogo pro jogador de futebol, cara. Na Copa. Ah, você já deve ver o filho falar da Regina Brandão. Né? Foi a grande psicóloga, foi o Filipão que levou, ele estava com ele no Palmeiras, mas isso não existe. Isso não Uhum. existia, isso não faz parte do nosso cotidiano, não faz parte da. Porque nós temos um problema muito sério. Né? A educação no Brasil ela não é vista como um instrumento importante. Então aí ela não faz parte, é só uma questão educacional. Aí não, é psicólogo. O moleque mal consegue ler e escrever, como é que ele vai ter psicólogo? É uma diferença brutal quando você vai para fora, né? É brutal. Isso que faz parte do cotidiano da vida, aqui na Europa. No Brasil, não. No Brasil é artigo de luxo. Cara, se você fala que vai fazer uma terapia, um atleta fazer uma terapia com um psicólogo para melhorar a performance, no Brasil o cara fala, pô, você tá louco, você tá doente? Não, não tá doente, não. Porque a psicologia é confundida com a psiquiatria, tá achando que você tá louco, o cara vai dar remédio pra você. Não é isso. Eu vi um dia um jogador de futebol famoso falando isso. Mas assim, se você pudesse voltar no tempo, né? é, você faria algo diferente, né? Da tua carreira que você não fez? Não, eu faria e, e eu ia tentar cometer alguns erros táticos que eu cometi em algumas competições que talvez eu não, se eu não tivesse cometido, o resultado seria outro. Sei. Mas, como eu não posso voltar, né? Eu sou satisfeito com o que eu fiz. Eu acho que Deus foi muito bom para mim. Né? Se hoje eu falo mais de uma língua, porque o atletismo me deu isso através de Deus, que foi o dom que ele me deu. Né? Se hoje eu Aham, moro nos Estados Unidos, foi o atletismo que me deu isso, através de um dom que Deus me deu. Né? Se hoje eu estou aqui conversando com você, foi o atletismo e foi um dom que Deus me deu, então eu sou muito grato, não posso reclamar. Né? uhum. Para quem saiu da onde eu saí, aonde eu cheguei, não, eu sou um vitorioso. Por exemplo, na Europa, eu só não conheço a Albânia e a Bulgária. Né? Eu fui um dos poucos atletas que em 1984, em 84, quando o Ronaldo Reagan chegou lá para receber e dar o alô deles para os atletas, eu fui um dos atletas escolhidos para estar lá. Pude ver o Ronaldo Reagan de perto. Quantas pessoas conseguiram ver o Ronaldo Reagan, o maior chefe de Estado na época? Né? Já fui Entendi. recebido pelo rei da Bélgica, falei já com o príncipe de Mônaco. Enfim, Só. um garoto que saiu lá de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, pobre, né? Hoje você, qual o trabalho que você desenvolve aí hoje? Hoje eu trabalho, né? Hoje eu tô trabalhando com alto rendimento. Tem alguns atletas que eu estou preparando para a Olimpíada de 2028. Eu espero que com a ajuda de Deus, né? E o meu esforço chega lá, porque no Brasil é difícil, a gente não mudou. Eu estou com um atleta, por exemplo, que eu tenho dificuldade. Os garotos são talentosos, estão no futuro, mas ninguém ajuda, não tem patrocínio. Então, patrocínio sou eu, sou patrocínio. Tem alguns amigos, graças a Deus, quero até agradecer aqui, né? Um amigo meu de infância que está nos ajudando, o Luiz, né? A gente fala Tá. Luizão, de Palmonte, ele está ajudando, dando uma força. Tem outros amigos que querem ajudar, mas não tem ninguém que aparece. Mas a hora que ele fazer o resultado, vai aparecer, é o herói, é isso, é o orgulho nacional. Mas a hora que é pra botar a mão no bolso, né, ele fala, não, não tem. E isso, Entendi. e eu não quero que eles sejam que eu fui, quero que eles sejam primeiro melhor que eu. Né? Se for como atleta, quero que eles cheguem mais longe que eu cheguei. Mas eu quero que pelo menos eles sejam intelectualmente como você. São garotos pobres, são negros também, e que amanhã tenham a oportunidade de estudar aqui, aprender uma língua e se formar em psicologia, engenharia. Isso é algo para a vida deles que eu já contribuí para 5 células nesse mundo. É. Já cumpri com o meu papel. Zequinha, o que que você poderia dizer para os atletas que estão nos vendo, né, que vão ver essa gravação depois, os atletas que sonham em seguir esse caminho, né, que vão seguir esses passos aí para o mundo? Como é que você poderia deixar para eles de uma Eu mensagem, um cara como você, queria com a tua dizer assim, bagagem, eu queria começou dizer com o a própria seguinte, história, né, correndo descalço, tá? hoje está onde você está, né? Eu queria dizer o seguinte, que a mais bela coragem é a confiança que devemos ter na capacidade do nosso esforço. Vou repetir, a mais bela coragem é a confiança que devemos ter na capacidade do nosso esforço. E aprender o seguinte, que o esporte é trabalho. E trabalho exaustivo, todos os dias. Você precisa acreditar no trabalho que está diante de você, acreditar no seu treinador e, acima de tudo, acreditar em você. E, e começar a olhar e aproveitar as oportunidades. Né?
Porque Maravilha. você perde o foco. Você, conforme você vai subindo de degrau, você vai perdendo o foco. Porque você acha que tá tudo. Não. Continua com aquela fome, né? Continua com aquela mesma vontade. Continua com o mesmo compromisso. Quanto maior você sobe, maior é o seu compromisso. Quanto mais alto você chega, mais difícil fica. Então, tem que dobrar. Você não pode perder essa decisão. Então, é isso. Então, os atletas têm que pensar nisso, né? E eu dou sempre o conselho do 10 centavos, né? Se eu pedir 10 centavos para você, mal, você vai me dar 10 centavos. Se eu for te pagar 10 centavos de reais, de dólar, de euro, de qualquer moeda, você vai me falar, que isso aqui? Não posso pagar, não precisa me pagar 10 centavos, porque 10 centavos sozinho, ele é quase que nada. Porém, quando você multiplica 10 centavos por mil, ele vira 100. Se eu for te pedir 100 reais, 100 dólares, você não vai falar com a mesma coisa, vai falar, para que você quer? O que eu quero dizer para os atletas de hoje é que a partir de hoje, você precisa colocar 10 centavos de qualidade em tudo que você faz na sua vida. Aham. Vou repetir. Fazer, trabalhar 10 centavos de qualidade em tudo que você faz na sua vida. Sim. Coloca os seus 10 centavos de qualidade, porque a qualidade, ela demora a ser construída. Porém, ela demora a ser perdida em muito tempo. Às vezes nem se perde. Porém, quando você faz, né, esse processo de construir essa qualidade do 10 centavos todo dia, você tem que ter disciplina, determinação, que eu queria muito, a coragem, que é a perseverança, que é querer sempre, e a coragem, acreditar naquilo todo que pensa que é impossível. Porque o 10 centavos você vê lá, tem um montão de moedas, você conta, puta, só deu 30, só deu 15. Aí você tem que continuar jogando 10 centavos até chegar ao 100. Porque o Exatamente. atletismo, o esporte em si, principalmente o atletismo, ele é uma matemática exata. É 100 reais ou 100 dólares e não é 99,9. Então, Maravilha. começa a colocar só 10 centavos de qualidade em tudo que você faz. Na relação que você tem com Deus, 10 centavos de qualidade nos seus estudos, 10 centavos de qualidade no seu treino, 10 centavos de qualidade em tudo que você faz na sua vida, que você chega lá. Zequinha, fala para nós assim agora com uma detalhada quais são as conquistas que você teve nesse Bom, eu tá fui, aqui. eu fui quarto lugar na Olimpíada, eu fui a 4 Olimpíadas, 9 campeonatos mundiais, fui finalista 2 vezes. Eu fui 4 Olimpíadas, 9 campeonatos mundiais. Eu fui campeão pan-americano, campeão mundial indoor, fui medalha de prata no outdoor em 91, medalha de bronze no 87. Eu tenho 4 medalhas em pan-americano, 4 medalhas em campeonatos mundiais. Fui campeão mundial do circuito mundial de Grand Prix. Fui o primeiro atleta na América Latina, tirando os Estados Unidos, a ser campeão do circuito mundial de Grand Prix. Fui Puxa, ranqueado número 1 no mundo em 91. E para encerrar a história, em 23 anos de carreira, eu dei 4 voltas na Terra na linha do Equador. maravilha. Olha, a gente podia ficar conversando aqui, você tem assunto, né? Você flui, então, muito bom. Eu queria agradecer muito, 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 muito você. E queria fazer uma pergunta, né? Você tem algum plano futuro, se tem algum projeto, algum sonho que você ainda não concretizou? Como é que é o Zequinha hoje? Aí eu gostaria, né, se eu pudesse criar um centro no Brasil, criar um trabalho de treinamento para mostrar, porque a gente ajuda tanto aqui os Estados Unidos, é um país que eles têm tudo. E aqui a gente é muito bem aproveitado. Eu queria mudar um pouco essa mentalidade, porque às vezes no Brasil a gente não remete, não tem um reconhecimento necessário para se fazer um trabalho, principalmente diante das autoridades, na área educacional e em tudo. A gente não é aproveitado como a gente é aproveitado aqui nos Estados Sei, Unidos. Eu queria, se eu pudesse, eu faria algo assim nesse sentido para poder ajudar ainda mais o esporte amador brasileiro, principalmente o atletismo, que é o esporte no qual eu amo e o esporte que me deu tudo. tá. Com essa dificuldade toda, você acha que você tem abertura para desenvolver alguma coisa aqui no Brasil? A abertura a gente tem, né? O que falta é a seriedade, compromisso, responsabilidade de quem, não da minha parte, mas de quem você vai se filtrar, de quem tem esse poder de fazer, né? Nunca acontece, né? Então, você vê aí, nós estamos na briga agora com o Célio de Barro. O Célio de Barro foi o maior templo do atletismo nacional, os maiores lá no Rio de Janeiro, que vai virar asfalto para estacionamento do futebol do Flamengo, do Fluminense, lá no Rio de Janeiro, ao lado do Maracanãzinho. Prometeram que ia dar um outro estádio para nós, nunca deu, e agora está lá. Vai falar pro político, já moraram a mão todo mundo já enriqueceu. Poxa, E o atletismo é de pobre, de preto, e quando é que preto tem valor em um esporte como o atletismo como o nosso?
na sua grande maioria, não vou dizer que é de preto, mas a sua grande maioria, a maioria é pobre e a maioria da comunidade preta, porque o preto na sociedade brasileira ele vem sempre da classe pobre. E atletismo ainda do lado do Maracanã, para, esquece. Se ele soubesse, os treinadores, os técnicos, os grandes entendidos, se soubesse que o atletismo é a escola erudita de todos os esportes, eles não faziam o que estão fazendo com o Célio de Barra. Mas como eles não entendem, eles são ignorantes, né? Pode ver que o nosso futebol ainda não está na altura que devia estar, ele já foi, hoje ele diminuiu. Eles são ignorantes, então eles não entendem que o atletismo é a escola erudita de todos os esportes, ele não faria isso. Nem o Flamengo, nem todos que estão ali, os governos do Rio de Janeiro, não fariam o que estão fazendo com o Célio de Barra. Porque ele ia aproveitar aquela área para ajudar o próprio futebol. Porque o Ó, jogador de futebol, ele corre, salta e arremessa. E no atletismo nós temos um corretor, o arremessador, tudo específico que eles poderiam aprender com o atletismo, que é o esporte base de todos. Mas como eles são ignorantes, eles vão fazer o esporte e estão pensando só no bolso deles e esquece o atletismo. E se finir. tá. Só conversa com outra hora. Ó, tem aqui, ó, o Márcio Macarini está dizendo, Zequinha sempre forte na fala, políticos deveriam te ouvir. Tá vendo? A Patrícia, foi muito bom te ouvir, sensacional, muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco até esse momento e agradecer a você, Zequinha, foi tão bom a gente se encontrar aquele dia na Unifesp, lá em Macá. Isso há um tempo eu já estava querendo falar com você, ouvir um pouco da tua história. Muito obrigado. Que Deus te abençoe aí, te guie, faça com que você possa realizar todos os teus sonhos aí, tá Tá bom. bom? Mauro, eu fico feliz até porque ver, né? Eu vi você lá no Unicef, né? Aí a gente vê um negrão de chaleco branco, a gente até fica meio diferenciado. Fala, olha aí que coisa bacana, né? Eu tô acostumado que a gente mora aqui nos Estados Unidos, a gente sempre conta, mas no Brasil, né? Então é você, eu tenho um grande amigo, que foi um grande atleta, que é o Dr. Gerson de Souza também, que é um médico e um cidadão de preto, né? Quando a gente vê um pretão assim fazendo aquela coisa, a gente fica feliz, né? Mas independente de qualquer coisa, não é do racismo, nada nesse, não entro nessa parte, mas eu fico feliz de saber que você tá aí, tá seguindo o seu caminho, tá fazendo um trabalho bacana, usando esse instrumento aqui para fazer o bem, para comunicar, para levar a comunicação. Dou parabéns, que Deus também continua te abençoando, abençoando sua família. Muito sucesso. E o que você precisar de mim, pode contar. E quem sabe um dia eu vou precisar de você, já que você é psicólogo, vou usar do seu serviço. Opa, opa, claro, claro, sem problema. Um grande abraço e até a Obrigado. próxima, tá? Obrigado. Você fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.